Olá, tudo bem? Eu sou o Mário Stil e seja bem-vindo a mais uma dose semanal de realidade. Fato e fake. Você deve ter ouvido falar muito desses dois ultimamente, principalmente das tais famigeradas fake news. Mas você já pensou que há algo pior do que fake news? Não? Nunca pensou nisso? Esse é o Papo Sem Censura. Vem comigo que eu te conto tudo. Pois bem, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar e compartilhar também, tudo bem? Vamos lá. Fake news. Fato, verdade, mentira. O que tem nisso tudo? Por que isso está tão em voga hoje se a tal fake news é simplesmente um eufemismo para mentira? E a mentira, como se sabe, é bem antiga. Se formos ver pela Bíblia, vem desde o início dos tempos, né? Analisando com muita calma, né, principalmente no quadro político de hoje, nessa escalada conservadora, liberal, que houve nos últimos anos aí ao redor do mundo, ficou muito em voga essa coisa da fake news, o que é fake, o que é verdade, o que é mentira. Mas você já parou para pensar que o pior problema, e não é de hoje, como eu havia dito antes, não é a fake news? Porque, como eu disse, a fake news ela é nada mais nada menos do que um eufemismo para mentira. E a mentira, aquela mentira deslavada, né? Aquela mentira caricata, aquela coisa de a grama é azul, é muito fácil de ser desmascarada. Uma pesquisa muito rápida você consegue, né? Talvez nem isso, talvez só com um simples exame de consciência você já vai ver que aquela notícia é falsa, é uma mentira. Mas e quando falamos da desinformação ou uma narrativa? Outra palavra que você deve ter ouvido muito ultimamente. E quando vamos para esses conceitos, você sabe do que se trata? Você sabia que esses conceitos são muito piores do que as fake news? As mentiras? Sim. Por quê? Porque uma narrativa ou uma desinformação, ela não consiste numa mentira total. No exemplo que eu havia dito anteriormente, não é a pessoa chegar e dizer a grama é azul. Não, ela pega um fundo de verdade, algo factual, e ela endereça isso, ela te leva ao erro através de pequenos incrementos, pequenas mudanças na notícia real, mas mantendo aquele fundo de verdade. Então, quando você faz a tua pesquisa rápida, ou mesmo uma pesquisa, né, da sua própria memória, fica difícil você identificar essa armadilha, né? E aí muita gente bem intencionada até acaba caindo. E por isso que essa essa desinformação, essa narrativa, essa hidden news, né? Uma notícia escondida, uma coisa velada, uma coisa camuflada, ela é muito pior do que a fake news, que é uma mentira descarada, deslavada, né? Mas pouca gente fala isso. Por quê? Porque quem mais faz uso da narrativa e da desinformação são justamente os que mais gritam por aí sobre fake news e acusam as outras pessoas de fake news. Então eles concentram a artilharia deles. E quando eu falo essas pessoas, eu falo grande parte do estamento burocrático, grande parte da classe política e grande parte da grande mídia. E, infelizmente, uma grande parte das big techs também. Por exemplo, o presidente Trump, né, aproveitando o gancho aí das eleições norte-americanas, que está toda essa disputa judicial, ele foi censurado nos últimos meses, nos últimos tempos, mas nada menos do que 65 vezes pelo Twitter. E o Biden não foi nenhuma. Isso não é estranho para vocês? A grande imprensa americana, por exemplo, passou ainda mantendo o assunto sobre o atual presidente dos Estados Unidos, né? Porque o Biden ainda não é o presidente. Essa é uma outra narrativa. Ele realmente, pela votação que teve, ele tem uma projeção feita pela imprensa de que ele terá a maioria do colégio eleitoral. Então, é uma projeção de que ele é uma grande chance de que ele pode ser futuramente o presidente dos Estados Unidos, mas ele ainda não é o presidente. Então, essa forçação de barra da imprensa em querer dizer que já ganhou, que o Trump está fazendo jogo duro para fazer a transição e tal, isso é uma desinformação. Tá aí, ó. Um exemplo fresquinho.
estava falando aqui de outra coisa e surgiu esse exemplo fresquinho. É desinformação. Há um fundo de verdade, que realmente foi a votação do Biden, e que o coloca como franco candidato a assumir a presidência, porque pela projeção ele tem a maioria dos votos dos colegiados, né, do voto colegiado, só que há uma disputa judicial e isso pode ser mudado ainda. Então a gente ignora essa parte da disputa judicial e coloca como se a eleição tivesse ocorrido tudo bem, como se não tivesse nenhuma contestação e já projeta lá na frente, ou seja, pega um fundo de verdade e coloca uma direção para enganar o povo. E aí você coloca o presidente Trump, que está fazendo essa contestação, como alguém antidemocrático, que não aceita o resultado das urnas. Então você aproveita até uma desinformação para ingressar em outra, né? Sendo que ele só está contestando coisas estranhas, né? Por exemplo, bateram 4 anos nele por causa do suposto conluio dele com os russos, né? E os tais disparos de WhatsApp, aquela coisa toda, disparos de WhatsApp, né? Quem não lembra daqui do Brasil, disparo de WhatsApp? O presidente Bolsonaro foi eleito por causa do disparo do WhatsApp, né? E quando for investigar, quem foi condenado foi o Haddad. Mas está lá, no Supremo Tribunal Eleitoral. Até hoje, uma ação movida por partido de esquerda querendo caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E por que isso não foi julgado? Por que isso não foi derrubado já? Não é? Você sabe que isso é uma desinformação ou uma fake news. Enfim. Voltando à pegada anterior, passaram 4 anos batendo no Trump por causa do suposto conluio dele com os russos. E agora, quando estourou, né? Na verdade foi requentado, né? Como havia dito em outro vídeo. Esse escândalo do Hunter Biden, do envolvimento dele lá na Ucrânia, envolvimento lá na China também, toda a grande imprensa e as big techs fizeram de tudo para abafar. Inclusive, alguns posts do Trump que foram censurados foram em relação a isso, entendeu? Então, e aí? O que é isso? É fake news ou é desinformação? Entendeu, meu povo? Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa muito séria, né? Um outro exemplo agora, que está muito em voga agora. Toda essa história lá na Rede Globo do Márcio Smelling, né? E você vê uma postura da emissora com ele, que é ali o símbolo do politicamente correto, né? E a postura da Globo com o Zé Maia, por exemplo, há anos atrás. Mas alguém pode alegar, mas a Globo demorou a demitir o Zé Maia também, né? Teve toda aquela coisa de vir a público falar que foi comum acordo, sim, mas o linchamento público que o Maia teve, o Zé Maia teve, né? Enquanto que a Globo simplesmente não falava, foi um silêncio sepulcral sobre esse caso do Márcio Meyer. Então, assim, você vê que há uma diferença e você vai entender no final do vídeo por que é essa diferença, né? Eu tinha falado também que essa coisa da desinformação, da fake news, não é uma coisa nova, né? Quem não lembra, por exemplo, para quem acha que a grande imprensa bate muito hoje em dia nos produtores, né, de conteúdo na internet, né, os tais blogueiros, eles se orgulham, né, eles enchem o peito para chamar as pessoas que fazem conteúdo na internet de blogueiros, porque não são jornalistas, não são profissionais do ramo, né? Então não merece respeito, sendo que um jornalista conceituado, premiado, formado, com carteirinha, foi preso, né? O caso lá do Oswaldo Eustáquio. Então, é outra notícia, é outra informação também que não se sustenta. E, mais uma vez, a diferença, né? O duplo padrão. Voltando, né, ao caso do Zé Maia. Enfim, quem não lembra do caso da escola base, lá em 1994, em São Paulo, quando a Globo soltou a matéria falando que os donos do colégio abusavam das crianças, tinha até uma tal de uma van lá, uma Kombi, não sei, que eles levavam as crianças, estupravam, abusavam das crianças. Eles destruíram a vida daquela família. A família foi escorraçada, a sociedade, né, a vizinhança ali picharam o colégio, eles tiveram que sair fecharam as escolas, eles tiveram que sair da cidade, entendeu? Depois eles entraram na justiça e ganharam, tudo bem, mas e aí? É uma mancha que fica para a vida toda, entendeu? É muito complicado quando você vem hoje e fala que a internet hoje tem muita fake news. Não! A fake news, ou a desinformação, como eu havia dito, é uma coisa muito antiga. Eu poderia ficar aqui citando casos da grande imprensa seguidos de notícias falsas, notícias que prejudicaram outras pessoas, mas aí o vídeo ia ficar gigantesco, né?
Então a gente pode deixar até para um próximo vídeo, quem sabe um fato versus fake 2, né? Se vocês gostarem desse vídeo, eu faço um 2 dele, faço uma parte 2, né? E agora, mais recentemente, né, vindo para a pandemia aí, o nosso querido Ashley Amarino, né, que baseou todas as informações dele no Imperial College. O Imperial College errou na gripe suína, errou na gripe aviária, os caras estão errando em todos os surtos epidêmicos, né, das últimas décadas. E o cara, ainda tem gente que leva para o debate público como uma coisa séria, com informação séria. Não, o Imperial College fez um estudo. Gente, tem que ter critério. Estou dizendo para censurar o Imperial College, não. Mas tem que ter critério, né? Na hora de você analisar o cara que errou tantas vezes. E isso eu poderia puxar também nosso instituto de pesquisa, né? O que dizer do nosso Datafolha, né? Lá, não diferente também nos Estados Unidos. Quem não lembra aí da Hillary Clinton com 99%, 98% de chance de vencer, né? Enfim, Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. Quem não lembra disso? Né? Mas aí quando você vai ver quem são, né, os financiadores, a que grupo pertence o Instituto de Pesquisa, você entende. E aí volto a falar o que eu tinha dito antes. O duplo padrão. E, como eu havia dito sobre o Atila Yamarino, as previsões que ele fez, que se fizesse um lockdown aqui no Brasil fortíssimo, morreriam 1 milhão, e se não fizesse nada, morreriam 3 milhões, né? Aí a galera do time contra vem e fala assim, mas o Osmar Terra errou muito, ele falou que morreriam 2.000 pessoas e tal, que ele foi lá, se baseou mais ou menos pela o H1N1, né, que foi a epidemia que ele enfrentou lá em 2009, 2010, e obviamente o número foi bem maior, mas se você pegar a distância de 2.000 para 175 mil, é muito menor do que 175 mil para 3 milhões. Então, se for ver por distância de erro, o Osmar Terra errou bem menos. É claro que a gente gostaria muito que o Osmar Terra tivesse certo, né? Na verdade, a gente não gostaria que tivesse morrido ninguém, mas seria muito menos ruim se tivesse falecido só 2.000 pessoas do que 175 mil. Ninguém quer isso. Então, para resumir, fechar esse assunto, né, a gente chega na cereja do bolo, que é o quê? O que está por trás da fake news ou da desinformação desses grupos que trabalham, né? E eu poderia aqui falar também desse ativismo aí de grupos como Sleep Giant, né? Ou até outros profissionais de certos meios de comunicação, né? Que pedem a cabeça de seus colegas de profissão para a empresa, enfim. Aí vai um passo além, né? Você pega a desinformação, você pega uma coisa que a pessoa disse, tira ela de contexto e pede a cabeça da pessoa, né? Isso é o máximo da desinformação. Você tira uma coisa que a pessoa disse de contexto, coloca a pessoa como um racista, um apologista ao estupro, um machista, um nazista, um fascista, ou qualquer coisa do tipo, e você vai e faz pressão nos anunciantes, nos patrocinadores da pessoa e fala assim, tira o anúncio, tira o patrocínio, porque aqui, esse cara aqui é um racista, sabe? E as empresas também não se dão o trabalho de investigar, ver se aquilo é verdade, se aquela informação é verdade, se aquilo não é uma desinformação, como eu havia dito, uma fake news, vai lá e tira. Então, assim, isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso mesmo. Por isso que eu acho que esse dos últimos vídeos que eu tenho feito, esse é um dos principais, se não for o principal, né? Porque dessa luta do fato contra o fake ou do fato contra a desinformação é que advém todos os outros problemas que eu falei nos meus vídeos anteriores. Essa é a raiz, entendeu? As outras coisas só acontecem porque alguém deturpa alguma informação, tira alguma informação de algum contexto e usa isso para destruir a reputação, né? O famoso o cancelamento, como se diz nos dias de hoje, né? E não se engane, assim como a fake news, a mentira é uma coisa muito antiga, a destruição de reputação também é bem antiga, né? Mas isso também fica para outro vídeo. Então, para fechar aqui, o que a gente tira desse que eu falei, dos pesos, né? Dos pesos e medidas diferentes, é o que muitas pessoas antes de mim já falaram. Não importa o que se faz ou o que se fala, mas sim quem faz e quem fala. Daí você não, né? Os iluminados, os editores da sociedade, né? Definem o que é fato e o que é fake. Muito cuidado com isso, gente.
Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. A sua força é muito importante aqui para esse canal. Um abraço, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.